começar esse vídeo da forma certa, tá bom? Aonde é que tá o restante dos X-Men? Cadê a Jean Grey? Cadê a Tempestade? Cadê o Homem de Gelo? Cadê aquela galera que sempre foi a marca dos X-Men? Porque quando a Marvel soltou as primeiras coisas referentes a Vingadores Doutor Destino, a empolgação, ela veio, mas ela veio meio torta, né? Beleza, a gente já tinha visto o teaser do Ciclope. Antes disso, a gente já tinha visto o Fera. A gente também viu o Professor Xavier, o Magneto, beleza, tudo isso foi super legal e nostálgico. Mas tipo, sei lá, vocês não estão com aquela sensação meio que... meio um vazio, sabe? Cadê o restante dessa galera? Será que eles não vão aparecer? Será que a Marvel só escolheu apenas alguns X-Men pra aparecer dentro do filme? Pois é, galera, até pouco tempo atrás, isso era tudo de informação que a gente tinha a respeito do elenco dos X-Men em Vingadores Doomsday. Só que isso acabou não durando muito tempo. E eu digo isso porque acabou de vazar uma informação que aponta que o elenco completo dos X-Men da Fox vai voltar em Avengers Doomsday. E não, isso não é achismo, não é insider aleatório do Twitter e muito menos fontes, vozes da minha cabeça, não é nenhum disso. E quem traz essas informações pra gente é uma pessoa que sabe exatamente do que tá falando e agora, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver tudo a respeito disso. Vamos lá! Eu sou Eric Berelage, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e é o seguinte, galera, vamos fazer uma viagem no tempo aqui rapidinho comigo. Quando começaram as entrevistas com o elenco antigo dos X-Men, foi aquele padrão clássico da Marvel, vocês lembram? Perguntaram para a atriz da Halle Berry se por acaso ela ia voltar como Tempestade para Vingadores Doomsday. E para surpresa total de 0 pessoas, ela disse que ela não ia voltar. Perguntaram depois para a atriz que interpreta a Jean Grey se ela ia voltar. E adivinha? Ela também disse que não. O povo brasileiro precisou que o Miguel Loquia fosse perguntar pro ator do Ciclope se ele ia voltar pro filme dos X-Men. Mas o cara simplesmente meteu seria legal, quem sabe um dia. Mas não estou no filme. Você não tá no filme, né? Você não tá. Beleza, vamos acreditar, né? Vamos seguir acreditando. Tudo bem que eu entendo de verdade a galera que cai e que ainda vai continuar caindo nesse papo dos atores falando que não tô em determinado filme não tô lá, isso aqui é só rumor, nada a ver. Eu ainda entendo, sabe? Pra galera que lembra como foi acompanhar a época do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, com o Andrew Garfield negando até o último segundo que ele não tava no filme, e também a gente tinha até o próprio Patrick Stewart, que em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele deu uma entrevista fingindo que ele nem sabia o que era o filme. Sério, eu lembro dessa entrevista como se ela tivesse acontecido ontem. Tava lá o Patrick Stewart falando, o que é isso? Multiverso da Loucura? Eu não sei do que você tá falando. E aí depois tava lá ele dentro do filme, só na cadeira amarela dele, tirando onda, entendeu? Então galera, esse negócio de ator ou atriz negar o retorno não significa mais nada. Deixa eu lembrar aqui vocês, galera, eles não podem falar a verdade, eles não podem confirmar e muito menos dar detalhes. Eles estão sob contrato, sob multa, processo, cláusulas de confidencialidade, e isso faz parte do jogo, é normal. Só que aí, galera, a gente tem o pulo do gato, vamos dizer assim. Por quê? Porque existem pessoas que estão meio que envolvidas sim com a Marvel Studios e que não são atores. E essas pessoas, elas participam da parte criativa do filme, elas são consultoras e não estão amarradas a nenhuma espécie de contrato e cláusula e não pode falar e todas essas coisas. E é exatamente aqui que a gente encontra a nossa fonte. E a fonte em questão é o Chris Claremont. E tudo bem, se você não conhece o nome dele logo de primeira, eu vou dar uma contextualizada pra você ter uma ideia de quem ele é. Afinal, o Chris, ele é um dos maiores nomes da história dos X-Men. Esse cara escreveu X-Men por mais de uma década. Mas é claro que ele pegou só projeto básico, coisa leve, sabe? Coisa que tipo, qualquer pessoa conseguiria fazer, né? Tipo um Saga da Fênix Negra, sabe? Tipo, só pra vocês terem noção do nível do cara, entendeu? Lógico que sim, ele também estava envolvido em outros projetos e personagens dos X-Men. Basicamente, ele ajudou a definir quem são os X-Men. E recentemente, ele acabou participando de um podcast que, à primeira vista, era algo normal, inocente. Nada de, nossa, vai ser um anúncio da Marvel ou algo do tipo, não. Era só uma conversa básica. Só que aí, em determinado momento, perguntaram pra ele algo mais ou menos assim: o que você achou do trailer do Ciclope em Vingadores Doomsday? E aí ele começa a falar do figurino, de como as roupas dos quadrinhos nem sempre funcionam no cinema, até que o entrevistador acaba comentando o seguinte: então eles estão trazendo o James Marsden de volta. E aí o Chris, ele acaba mandando a resposta que simplesmente muda tudo, galera. Tipo, tudo mesmo. Abre aspas. Eles estão trazendo o elenco inteiro.
Fecha aspas. O engraçado, galera, é que o entrevistador até meio que fica sem acreditar e tenta meio que confirmar de novo, tipo, peraí, você disse o elenco inteiro? E o Chris responde ele confirmando. Sim, o elenco inteiro, incluindo a Famke Janssen. E, gente, ó, respira, vamos com calma, porque vocês pegaram a visão, né? Vocês ouviram o que eu ouvi, né? Ele não falou, eu acho que, ou eu ouvi que. Não, ele não mandou essa. Ele confirmou na nossa lata. E aí, lógico que eu fiz a mesma pergunta que você deve estar fazendo agora, que tipo, como é que um cara desse tem uma informação tão privilegiada, tão de bastidores como essa? E aí eu fiquei pensando um pouquinho e a verdade que a resposta ela é até mais simples do que parece. Galera, vamos lembrar, a Marvel ela sempre consulta escritores clássicos quando vai mexer com propriedades importantes, especialmente quando envolve os X-Men, figurino clássico e essência dos personagens. E essa não seria a primeira vez que isso rola, isso já aconteceu antes. O Jim Starlin, o criador do Thanos, foi consultado e ainda apareceu lá em Vingadores Ultimato. E o caso dele, não foi uma exceção. Então faz total sentido o Chris estar envolvido nesse projeto e saber quem está dentro do filme. Só que, tem um detalhe que, o bagulho vai explodir a cabeça de vocês agora, porque isso daqui, sério, isso é assustador. Por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que ele dá detalhes sobre o filme. No ano passado, ele já tinha falado de Avengers Doomsday como se estivesse totalmente por dentro do que ia rolar dentro do filme. Pra vocês terem uma ideia, ele disse que o Robert Downey Jr. voltaria. Ele disse que ele estaria ligado ao Doutor Destino. Disse que o Chris Evans voltaria como Capitão América jovem. Falou que a Feiticeira Escarlate também ia dar as caras. E inclusive ainda disse que o Wolverine mataria algum personagem importante. Só que na época a gente não deu moral pro que ele tava falando. Só que conforme o tempo foi se passando, a gente tá vendo agora que o que ele tá falando tá se confirmando. As coisas, se pelo menos não estão se confirmando, estão pelo menos indo nessa mesma direção. Então agora quando a gente vê que esse cara, ele chega em um podcast e fala abertamente, todo o elenco dos X-Men vai estar de volta em Vingadores Doutor Destino. Isso aqui não é algo mais que dá pra ignorar. Tá, mas calma. Calma, porque não é porque os Vingadores eles vão voltar que isso automaticamente significa que eles vão permanecer dentro desse universo. Vocês já vão entender o que eu tô dizendo. Querendo ou não, galera, aqui é uma parte em que muita gente acaba se confundindo, porque eu não acho que a Marvel tá trazendo de volta a Jean Grey, a Tempestade, o Homem de Gelo, o Ciclope, o Fera, pra integrar eles ao MCU por mais, 10 anos. Não, muito pelo contrário. Tudo indica que Vingadores Doomsday vai ser o filme de encerramento. Pra vocês terem uma ideia, até o Patrick Stewart, ele já deu sinais que ele vai estar se aposentando. Esse vai ser o último filme dele. Talvez nem mesmo para Guerras Secretas ele retorne, e o Ian McKellen também tá nesse barco junto com ele. Então o que a gente tá vendo não é um clima de continuação longa, não, é um clima de fim de ciclo. Então o que acaba fazendo mais sentido é o seguinte, a Marvel está trazendo o elenco completo dos X-Men da Fox para fechar essa era de uma vez, dar um encerramento digno, com peso emocional e também sacrifícios. E isso casa perfeitamente com o nome do filme, né, o Doomsday, né, que pelo menos na tradução literal é Apocalipse. Só aqui no Brasil que ficou Vingadores Doutor Destino. Aí é até difícil de engolir isso, mas tá bom. Tá, mas agora pensa comigo, se a gente juntar esses detalhes que ele tá falando com aquele teaser lá de Vingadores Doomsday sobre os X-Men, tudo começa a fazer sentido. O Instituto Xavier, ele tá vazio, e dá pra ver, tem dano, tem destruição, só que, e os corpos? Cadê? Não tem gente caída lá, mas a gente vê que o Ciclope ele tá completamente destruído emocionalmente. Então, e eu digo de novo, se por acaso a Marvel estiver usando CGI justamente para apagar digitalmente esses personagens, esses corpos dos X-Men mortos nessa cena. Se por acaso a Jean Grey tivesse morrido naquela cena, isso explicaria o colapso do Ciclope, explicaria o tom pesado que esse teaser traz, e explica também o silêncio, o que tornaria o retorno da atriz da Jean ainda mais pesado. Mas sim, lógico, o que eu tô falando aqui, galera, não é aquele fanservice bonitinho, feliz, que a gente vê, nossa, todo mundo junto, que maneiro e tal, eles vão lutar, e sim, eles vão lutar, só que eles vão perder
e eles vão morrer também. Só que além de tudo isso que eu tô falando, a gente ainda tem um multiverso no jogo. Vamos lembrar que Loki estabeleceu que existem infinitas variantes. A gente já viu que a Monica Rambeau foi parar em uma realidade onde a mãe dela era a Photon. Então mesmo que essas versões dos X-Men não sobrevivam, isso não impede novas versões. Não impede uma outra Jean Grey, não impede um novo Ciclope, uma outra Tempestade. Inclusive já existe o rumor de que uma nova Jean Grey vai aparecer em Homem-Aranha um Novo Dia. Então vocês estão conseguindo enxergar comigo como cada vez o plano parece ficar cada vez mais claro? Você encerra a Era Fox, usa o multiverso como ponte e chega prontinho em Guerras Secretas para fazer o reboot. Tudo bonitinho, sem bagunça e é lógico, sem fingir que o passado desses personagens não aconteceu, não tratar com desrespeito ou coisa assim do gênero. E ó galera, se isso for bem executado, anotem, Vingadores Doutor Destino pode facilmente virar um dos filmes mais pesados emocionalmente da Marvel. Só que calma aí galera, porque infelizmente nem tudo são flores. Pois é, tem uma preocupação real minha que eu quero compartilhar aqui com vocês. Afinal, esse desfecho, esse encerramento, não só do universo dos X-Men, acaba me dando um medo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos aqui no canal e eu já falei no The Nerds também, mas novamente eu vou falar aqui com vocês. Um dos pontos que eu sempre critiquei lá no Vingadores Ultimato é justamente isso. Não tem uma cena pós-crédito, não tem um gancho claro, não tem um calma aí, calma que isso aqui não acabou. Pelo contrário, o filme termina e passa uma sensação muito forte de encerramento total. Tipo, acabou tudo, é isso, fechamento de ciclo. E, gente, isso é muito perigoso. Eu conheço várias pessoas que assistiram Vingadores Ultimato e saíram do cinema falando, ué, acabou o universo, é isso. Pra muita gente, Vingadores Ultimato foi o fim. Não tô falando de eu e você que, pô, a gente assiste vários e vários filmes e entende o conceito do universo, não. Tô falando de público geral. Eu e você sabíamos que o universo ia continuar depois daquilo. Só que a Marvel, ela não deixou isso claro pro público geral. Não mostrou uma nova ameaça, ela não mostrou um novo caminho, não mostrou um novo problema surgindo no horizonte. Imagina só comigo se desde aquela época, desde o final de Vingadores Ultimato, a gente tivesse a construção de Victor Von Doom, o Doutor Destino, desde a hora do estalar de dedos do Tony Stark. Pensa só comigo. Não precisava nem ser algo tão explícito, podia ser algo sutil, uma sombra, um símbolo, um nome jogado no ar, tanto faz. Imagina só o impacto que isso teria agora. Imagina ver o Doutor Destino chegando agora, depois de tantos anos de construção. Só que isso não rolou. E agora a sensação que eu tenho é que a Marvel tá prestes a repetir esse erro, só que numa escala muito maior. Porque agora ela não quer só encerrar o universo principal, não, ela quer encerrar todos os universos. Pelo que a gente conversou nesse vídeo de hoje, o universo dos X-Men tá sendo fechado. Possivelmente os universos dos Homens-Aranhas, de Tobey e de Andrew também chegarão ao fim. Tudo tá sendo concluído de uma vez. E aqui eu entro já numa outra questão, que é a queda do gênero dos filmes de super-heróis. Claro, tudo bem, eu entendo que teve muito filme ruim depois de Ultimato, e isso pesa? É claro que pesa. Mas será que parte desse cansaço não vem também da sensação que o Ultimato deixou? Aquela ideia de que, a história começou lá em 2008 com o Homem de Ferro e terminou agora em 2019 com o Ultimato. Tudo perfeito, acabou. Acredite se quiser, mas muita gente se sentiu assim. Depois de Ultimato, muita gente se desconectou dos filmes da Marvel. E agora é aquele negócio, será que a Marvel pode se dar o luxo de criar a mesma sensação de encerramento total de novo? Porque reboot é uma coisa muito bonita no papel, só que na prática isso aí é outra história. A tentativa de construir um grande vilão depois de Ultimato deu errado, isso é fato. E o que garante que a construção de um novo universo inteiro pós-reboot vai dar certo dessa vez? E a verdade, galera, é que nada garante. E de verdade, isso me preocupa. E tipo, pô, não vai entender errado. Não tá, o Eric tá sendo pessimista e tal. Não, pô, não tô falando isso, mas tem um risco no meio dessa equação, entendeu? Vocês conseguem ver isso? A Marvel, ela não pode repetir esse erro. Ela não pode deixar o público sair do cinema com aquela sensação de, acabou tudo. Agora, bom, é isso. Não, gente, não pode acontecer. Ela precisa deixar claro que aquilo não é um fim, mas sim também um novo começo. Vingadores Guerras Secretas precisa sim ter uma cena pós-crédito, e se não tiver cena pós-crédito, pelo menos o final do filme tem que ter ganchos para coisas que vão ligar para os próximos filmes, porque essa sensação de final
vai repetir o que rolou com o Ultimato. Muita gente vai olhar até pro cenário de filmes de heróis e vai falar, agora definitivamente acabou. E a gente sabe que não vai acabar. Você acha que isso que eu tô falando realmente faz sentido? Vocês acham que esse encerramento de vários universos pode ser um erro? Você confia que esse reboot vai ser bem executado? E quais dos X-Men vocês estão mais ansiosos para ver retornando? O Homem de Gelo, a Jean Grey, a Tempestade? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários que eu quero muito saber. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!